Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria chegar até você. Eu sou o pastor Vitor Soares e estou aqui para mais um momento devocional. Quero te convidar a pegar a tua Bíblia para ler junto comigo o Evangelho de Mateus. Chegamos no capítulo 15 e neste capítulo nós encontramos três histórias. A primeira delas é um embate que Cristo Jesus tem mais uma vez com os falsos líderes da época, a liderança farisaica, a liderança hipócrita daquela época, que estava acusando os discípulos de Jesus de não cumprirem as tradições. E Cristo Jesus responde com uma pergunta que iremos ler já já. A sequência vai nos falar sobre a mulher cananeia, que implora a Cristo Jesus uma intervenção, e por fim a segunda multiplicação de pães e peixes. Pegue sua Bíblia, vamos ler então a partir do verso 1. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai desta forma? Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Que advertência severa Cristo Jesus está trazendo aqui. Ele responde à pergunta dos fariseus no que diz respeito aos procedimentos dos seus discípulos com uma outra pergunta, dizendo que eles não seguem as tradições, mas ele pergunta: vem cá, por que as tradições de vocês se contrapõem à vontade do Pai, à vontade de Deus, aquilo que ele estabeleceu? E ele traz um cenário muito importante para aquela época. Era dever de todos, não apenas daquele tempo, mas nos nossos dias também, honrar pai e mãe. E muitos homens, diante desta honra que deveriam dar aos pais por meio do cuidado, eles decidiam fazer o quê? Quando o pai já estava envelhecido, em vez destes homens sustentarem os seus pais, eles simplesmente diziam que a ajuda que eles dariam aos pais, eles estavam então compromissados num voto com Deus. Era uma oferta dedicada ao Senhor, era Corban. Eles preferiam de alguma maneira camuflar que estavam dando oferta a Deus e por isso não poderiam dar assistência aos pais. Aqueles homens estavam, em nome de uma tradição humana, infringindo o mandamento divino de honrar pai e mãe. E agora se acham no direito de perguntar a Cristo Jesus por que os discípulos não seguem as tradições. Cristo Jesus está falando: isso aí é tudo tradição humana. E ele diz: Isaías profetizou a respeito de vocês. E ele fala sobre o distanciamento, a incoerência que há na vida de alguém que com os lábios declara uma coisa, mas o seu coração diz outra. Aqueles que procedem de um jeito, mas no fundo não há sinceridade, não há inteireza. Ele fala: os ensinamentos de vocês são só métricas humanas, é tradição de vocês, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Eu e você precisamos estar muito atentos, porque o mal do religioso é tentar seguir uma série de costumes e de hábitos que não são bíblicos, que são de tradições humanas, e com relação a isso, eu e você não precisamos ter de forma alguma um comprometimento. Obviamente que se você faz parte de uma comunidade que tem as suas tradições, você, por fazer parte, deveria honrar essas tradições. Mas Cristo Jesus não exige essas coisas de nós. Muito pelo contrário. Ele deseja que haja não hipocrisia, mas uma sinceridade. Que a gente prefira agradar a Deus e fazer a sua vontade do que a vontade dos homens. Naquele momento, Cristo Jesus vai ao cerne da questão. Os discípulos estavam sendo acusados de não lavarem as mãos antes de comer, de não terem muita higiene para estarem se alimentando. E Cristo Jesus diz: olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas tudo aquilo que sai. Aquilo que sai é que torna o homem impuro. Cristo Jesus, mais uma vez, se volta para os fariseus e diz: olha,
toda planta que não foi meu pai que plantou será arrancada pela raiz. E faz uma acusação dizendo que aqueles fariseus eram cegos guiando outros cegos. Eles não tinham discernimento para poder conduzir ninguém ao entendimento de Deus. Os discípulos, mais uma vez, se sentem confusos com as parábolas, as analogias de Jesus e pedem para que ele explique. E ele, mais uma vez, pacientemente explica. E ele diz que tudo aquilo que entra pela boca do homem vai fazer parte ali do processo do sistema digestivo e vai ser expelido. Mas aquilo que sai do coração do homem, isso gera ruína, isso pode gerar maldade. Ele diz que é do coração do homem que saem os maus pensamentos e tantas outras coisas horríveis. É por isso que eu e você precisamos constantemente fazer uma faxina no coração. Permitir que Deus acesse o nosso coração e retire tudo que não agrada a Ele, para justamente o nosso discurso estar intimamente ligado com aquilo que realmente pensamos e sentimos. A próxima história que esse texto nos fala é da mulher cananeia. Essa mulher se aproxima de Cristo Jesus gritando, e Cristo Jesus ignora sua presença. Ela começa a gritar cada vez mais para que Jesus atendesse. Os discípulos ficam incomodados com o fato de Cristo Jesus não responder a ela. E eles pedem: Jesus, pelo menos despeça ela, porque ela está importunando a gente. E Cristo Jesus traz uma severa palavra para essa mulher que eu gostaria de ler com você. Versículo 24. Ele respondeu: fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Esta mulher estava com a sua filha endemoniada, estava sofrendo tanto, e ela clama a Cristo Jesus. Mas sendo cananeia, não fazendo parte então da comunidade de Israel, essa mulher está sendo desprezada por Cristo, e quando nós olhamos esse texto, nós ficamos assustados. Mas de fato não era comum um homem judeu se comunicar com uma mulher, principalmente cananeia. Sabe, nós temos um momento onde Cristo Jesus conversa com uma samaritana e aquilo já é fugindo muito da regra. Nesse momento, Cristo Jesus, de forma pública, evita falar com aquela mulher, mas aquela mulher demonstra tanta fé. Ela se prostra diante do Senhor, reconhecendo quem é o Deus de Israel e reconhecendo que Cristo Jesus tinha poder para mudar a sua história, a história da sua filha. Ela se ajoelha e ouve uma palavra ainda mais cruel, mais pesada. Ele diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas a resposta dessa mulher é de uma fé impressionante. Ela diz: até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Aquela mulher está dizendo: eu não estou pedindo muito. E Cristo Jesus fica admirado com aquela fé. Sabe, eu não sei quantas vezes você tem orado ao Senhor por uma causa. Eu não sei quantas vezes você insiste numa mesma causa. Muitas vezes, quando recebemos um não, ficamos com o coração tão endurecido, frustrado, magoado. Muitas vezes decepcionados com Deus ou com a igreja e nos afastamos. Mas Cristo Jesus é aquele que percebe a profunda fé que nós temos e nos dá conforme a nossa fé. Ele nos atende à medida que nós nos colocamos numa posição de humildade diante dele. Ele reconhece o nosso esforço e a nossa busca e fala, como disse para aquela mulher: grande é a tua fé, pode voltar, pois a tua filha está curada. Sabe, quando nós começamos a ver o enredo, o que uma mãe não faria para que a sua filha tivesse uma cura, fosse salva? Normalmente os pais se dedicam a dar o máximo possível aos seus filhos. E nós temos um Pai que é sobre todos, o Deus Pai. Ele pode atender a tua súplica. A próxima história nos fala mais uma vez de uma multiplicação de pães e peixes. A segunda vez. Sabe o que isso nos fala? Que Cristo Jesus pode repetir sim os milagres. Aquilo que ele operou no passado, ele continua operando hoje. Eu quero orar por você. Pai bondoso e querido, limpa o nosso coração. Que possamos, ó Deus, viver longe de toda hipocrisia. Que possamos honrar as pessoas que estão à nossa volta. Que ninguém tente dar um jeitinho brasileiro para cumprir a tua vontade, como aqueles homens fariseus faziam, mas que possamos te adorar com o nosso coração aberto.
que possamos falar daquilo que está cheio o nosso coração. Que o Senhor nos dê uma fé como a desta mulher cananeia, que está disposta a insistir e se humilhar, na certeza de que o Senhor é poderoso para ouvir a nossa súplica e conceder a Tua vontade sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua operando milagres, e é por isso que eu clamo. Em nome de Jesus, opera o Teu milagre nessa hora sobre o Teu servo e a Tua serva que nos acompanham. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha irmã. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Até amanhã. Deus te abençoe.